Hello students, welcome to our second English class. Bem-vindos à nossa segunda aula de Inglês Instrumental 2. Eu sou o professor Jackson Rafael e estarei com vocês ministrando esta aula. Espero que vocês tenham revisado o conteúdo da aula anterior, tenham visto novamente os slides, tenham feito os exercícios, porque hoje nós vamos caminhar mais um pouquinho no nosso conteúdo. Na nossa aula anterior, percebemos que o inglês está muito próximo do nosso dia a dia e muitas vezes fazemos uso dele sem sequer perceber. Antes de começarmos a falar do conteúdo da aula de hoje, vamos relembrar o que aprendemos na nossa primeira teleaula. Bom, na nossa aula anterior fizemos um breve panorama da importância da língua inglesa no cotidiano, isto é, como é que ele faz parte das nossas vidas. Vimos ainda os caminhos que levaram o inglês a se tornar o idioma da globalização, bem como os países que têm o inglês como língua oficial. Aprendemos também a linguagem relacionada a endereços eletrônicos e como dizer o seu e-mail em inglês, usando vocabulário específico desse contexto. Estudamos também os processos de construção de substantivos em inglês, com as formas no plural, enfatizando as regras na construção das palavras e, por fim, aprendemos a diferença entre linguagem formal e informal e como essa diferença ela é percebida também na língua inglesa. Agora, nós vamos dar uma olhadinha para a nossa agenda para a aula de hoje. Bom, pessoal, para a aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as estratégias de aprendizagem de vocabulário. Vamos ter alguns minutos para falar sobre isso. Vamos falar também sobre como descrever as estações do ano em inglês, reconhecer o vocabulário referente às estações do ano e também vamos praticar o conteúdo relacionado a weather conditions, que são tópicos relacionados a tempo e temperatura em inglês. Além disso, vamos estudar e praticar o uso do presente contínuo em língua inglesa. Bom, pessoal, como vocês devem saber, para uma boa comunicação em inglês, é necessário que tentemos aprimorar e expandir sempre o nosso vocabulário, sempre que tivermos essa oportunidade. Como foi tratado aqui na nossa primeira teleaula, a aprendizagem de uma língua estrangeira requer um comprometimento muito grande de você, cursista, no sentido de buscar sempre ter contato com a língua e sempre buscar a aprendizagem de novas palavras ou de novas expressões. Mas, mais do que isso, é necessário que você entenda que a aprendizagem de inglês se dará na medida que você for tomando consciência do seu uso e aplicando o novo vocabulário que você adquire em situações discursivas distintas. Então, para começarmos efetivamente a nossa aula de hoje, eu gostaria de mostrar a vocês a importância de se adquirir vocabulário em inglês e como isso faz uma enorme diferença no uso da língua. No decorrer da história do ensino de línguas estrangeiras, muitos métodos de ensino de vocabulário foram utilizados, alguns considerados ao longo desse tempo como mais eficazes do que outros. Vamos ver no slide agora um breve resumo das características desses métodos. Bom, aqui nós temos o primeiro método que surgiu para, no caso, a aquisição de vocabulário, era o método clássico. Ele focava na etimologia, ou seja, no estudo da origem das palavras, e era seguro em explicar significados e ortografia. Então, neste método, o foco era saber qual era a origem das palavras e, a partir disso, buscar o seu sentido. Temos também o método da gramática e tradução. O vocabulário ele era apresentado por listas com a tradução para o aluno decorar e, quando havia alguma dúvida no significado, a tradução imediata resolvia o problema. Então, basicamente, esse método consiste em o aluno fazer listas de vocabulário com a sua respectiva tradução. Caso tivesse dúvida ou caso tenham dúvidas, o aluno pode recorrer ao professor ou até mesmo a um dicionário. Bom, o método direto
Esse método ele priorizava o ensino do vocabulário em vez da gramática, mas em contexto e não de forma isolada. Então o foco desse método era fazer com que o aluno ele adquirisse vocabulário, mas de maneira contextualizada, não apenas listando palavras. Os significados eram ensinados fazendo-se associações na língua-alvo e não mais na língua materna. Outro método é o método audiolingual, que tinha como principal objetivo a aquisição das estruturas linguísticas, mas tinha também a intenção de ensinar palavras no contexto. Novamente, aqui a gente tem a preocupação com o contexto em que as palavras poderiam se situar. E por último, temos o método comunicativo, que dá ênfase ao uso do vocabulário derivado da função, do contexto situacional e dos papéis dos interlocutores. Hoje, alguns desses métodos ainda são bastante ensinados em escolas de idiomas. A abordagem comunicativa, ela parece estar ganhando mais espaço, parece ter ganhado mais espaço dentre as estratégias de aprendizagem de línguas estrangeiras. Então, saber contextualizar o que aprendemos é fundamental para o melhor aproveitamento nas aulas de língua. Na aula de hoje, nós vamos aprender duas técnicas de aquisição de vocabulário para auxiliá-los na aprendizagem de inglês. É claro que existem várias outras técnicas, mas por questão de tempo, vamos focar somente em duas, ok? Lembrando, pessoal, que qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da aula, entre em contato com o seu tutor presencial ou então o tutor virtual, ou comigo mesmo, através de e-mail, que eu vou te responder. Vamos agora ver a primeira técnica de aquisição de vocabulário. Vamos ver no slide. Bom, a primeira técnica de aquisição de vocabulário é a lista de vocabulário. Essa é uma técnica bastante antiga e consiste em fazer listas de palavras a serem aprendidas e que podem aparecer acompanhadas de sinônimos, antônimos, de tradução ou até de definições. Aqui no quadro, por exemplo, temos duas colunas. Uma apresenta a palavra em inglês e a outra os sinônimos que podemos utilizar a partir dessas palavras. Então, por exemplo, para a palavra good, nós podemos utilizar os seguintes sinônimos: excellent, great, fine, high quality, solid, enjoyable. E também a palavra beneficial. Para a palavra bad, temos os seguintes sinônimos: stupid, low quality, poor quality, lousy e awful. Viu só quantas palavras novas podemos aprender a partir de uma só? Outra coisa importante é aprender phrasal verbs, pessoal, ou expressões em inglês. Então, por exemplo, para a expressão to make better, que quer dizer aprimorar ou fazer algo melhor, podemos usar as seguintes expressões: to improve, to better, to perfect e to work on. Repare agora que as palavras better e perfect são geralmente conhecidas por serem adjetivos, mas nesta frase elas podem funcionar também como verbos. E também temos a expressão to organize, que podemos usar outras expressões a partir dela, como por exemplo, to arrange, to put together, to categorize e to manage. Todas apresentam o sentido de organizar ou gerenciar algo. É preciso ter em mente que essa técnica será mais efetiva caso você contextualize as expressões ou palavras que você aprendeu. Por exemplo, escreva essa expressão ou palavra numa frase. Assim, você vai aumentar a sua capacidade de memorização. Então, quando eu digo, por exemplo, how are you? Você pode dizer, I am good. Ou então, I'm fine. Fine, sinônimo de good. Thank you. Ou então você pode dizer, I am awful. Eu estou péssimo, eu estou horrível. Apesar de ser fácil lapidar seu inglês desse jeito, você precisa conhecer bem a definição e o uso correto de cada palavra.
Algumas palavras podem ser mais apropriadas em algumas situações do que outras. Por isso, é extremamente importante que você busque sempre aplicá-las em uma frase e identificar qual contexto ela se encaixa melhor. Então, utilizar sinônimos, além de ser uma forma de deixar seu inglês mais bonito, ajuda na ampliação de novo vocabulário. Vamos agora para a nossa próxima estratégia de aquisição de vocabulário. Bom, a nossa próxima técnica é a gradação. A gradação é um exercício de vocabulário que pode ser feito individualmente ou em pares. E o uso do diagrama o uso de diagramas, aliás, auxilia o aprendiz a trabalhar com gradações de sentido e também a perceber a ordem dos adjetivos. Neste tipo de estratégia, basicamente reunimos palavras de acordo com um assunto específico. Por exemplo, temos a palavra central aqui no slide, que é hair, ou seja, cabelo. E depois temos as palavras que se relacionam secundariamente à palavra hair. Então podemos dizer que um cabelo ele pode ser black, blonde e red. Ou seja, ele pode ser preto, loiro, ou vermelho, ou então ruivo. Este tópico, então, ele se relaciona às cores que o cabelo pode apresentar. Na outra coluna, temos os diferentes tipos de cabelo. Straight, que quer dizer liso, curly, encaracolado, e wavy, ondulado. Então, como vocês podem ver, todas as palavras se relacionam diretamente à palavra central, que é hair. Novamente, pessoal, é muito importante contextualizar essas palavras para que elas ocupem um espaço na sua bagagem de vocabulário. E criando frases para utilizá-las é a melhor forma de fazer isso. Então, por exemplo, eu posso dizer I have black curly hair. Eu tenho um cabelo preto e encaracolado. My sister has blonde straight hair. Minha irmã tem cabelo loiro e liso. Essas são apenas duas de várias estratégias de aquisição de vocabulário disponíveis em diferentes manuais de língua inglesa e servem para ajudar você a sempre ampliar o vocabulário e praticar cada vez mais a língua inglesa. Caso vocês queiram pesquisar mais estratégias de aquisição de vocabulário, eu vou deixar um link disponível ao final desta aula para que vocês possam consultar e entender melhor esse tópico. Esse mesmo link ele vai estar disponível também na sala virtual de vocês, ok? Bom, o próximo tópico da nossa aula começa na aula 7 do livro didático de vocês. E nessa unidade vamos estudar as estações do ano em inglês, Seasons of the Year. Mas por que é importante que nós aqui do norte de Minas estudamos as estações do ano, já que aqui é tão quente praticamente o ano todo? Bom, vocês estudam uma área, ou seja, vocês estão inseridos em uma área que vocês poderão ter contato com pessoas de diferentes nacionalidades, ou até mesmo diferentes regiões do Brasil. E embora o norte de Minas tenha um clima que geralmente é estável durante o ano todo, as outras regiões, mais ao sul, ou então outros países, não, elas têm uma definição de cada estação do ano. E isso é importante você saber porque algumas atividades acontecem em determinadas estações do ano. Por exemplo, países como na Europa têm atividades específicas no verão, no inverno, no outono e na primavera. Até os semestres escolares, os semestres nas universidades, são definidos de acordo com as estações do ano. Então, por exemplo, se você quiser negociar algum serviço com alguém que seja de um outro país e que tenha essas estações bem definidas, você precisa ter em mente que talvez essa pessoa não queira prestar esse serviço quando for inverno ou quando for winter, mas ela pode preferir fazer alguma atividade ou alguma viagem quando for summer, que quer dizer verão, ou então quando for spring, primavera. Então, na aula de número 7, nós temos uma lição sobre as estações do ano e termos que são utilizados para cada uma dessas estações. Vamos ver no slide agora.
Bom, aqui no slide temos algumas figuras que representam as estações do ano, em inglês, Seasons of the Year. Então, por exemplo, Spring, que quer dizer primavera, é muito conhecido lá fora como uma época que é rainy e cool, ou seja, uma época com muita chuva, chuvosa, e com a temperatura amena, cool. Summer, lá fora, e como o nosso verão aqui, ou nosso quase ano todo aqui, very hot, warm, sunny and humid. Então, neste caso, é muito quente, tem muito calor, é ensolarado e úmido. Outra estação do ano, fall. Em muitos países, o outono é a época em que as folhas caem. E tem outras características também, por exemplo, como windy, cool and cloudy. Tem muito vento, tem uma temperatura amena também, e cloudy, que pode ser nublado dependendo da época. Por último, winter. Winter quer dizer inverno em português. E em algumas regiões é muito frio e chega até nevar. Então, duas características do inverno: very cold and snowy. Muito frio e com neve. Então, pessoal, essas são apenas as estações do ano em inglês. Agora, para praticar a pronúncia, repitam comigo: Spring, Summer, Fall, Winter. Muito fácil, não é mesmo? Vejam agora outras expressões bastante utilizadas em inglês, referente às estações do ano em língua inglesa também. Bom, a primeira expressão, summer classes. Summer, como eu já falei, quer dizer verão. Então nós temos as aulas do verão, ou seja, as aulas que acontecem na época do ano em que ocorre o verão. Como em alguns países os semestres letivos são determinados pelas estações do ano, eles aproveitam o verão, que é uma época de férias, para oferecer alguns cursos, que seriam, no caso, os cursos de férias ou os cursos de verão. Outra expressão é fall break e winter break. Essas seriam intervalos, feriados prolongados, um break, um intervalo dentro de um semestre letivo. O winter break geralmente é no período do Natal e do Réveillon. Então, nesse período, eles chamam de winter break e dão aí uns 15 dias de folga entre uma aula e outra. Spring semester. Um outro exemplo seria o semestre da primavera. Nós aqui no Brasil costumamos dizer primeiro semestre, segundo semestre, mas em alguns países, com as estações do ano mais definidas, o spring semester seria o semestre do começo do ano, o semestre que vai de fevereiro a maio. Esse seria então o spring semester. Conforme eu falei no tópico anterior, é muito importante que a cada vez que você, cursista, tiver contato com um novo vocabulário na língua inglesa, você tente incorporá-lo no seu dia a dia. E crie também momentos para praticá-lo ou simplesmente escreva-as numa frase para melhor absorção. Vamos agora conhecer outras palavras que estão relacionadas às estações do ano em inglês. Bom, aqui nós temos 4 quadros, cada um com as estações do ano. E como vocês podem ver, nós temos palavras que se relacionam a esses quadros. Vamos ao primeiro, spring. Geralmente, quando se fala de spring, primavera, nós temos as seguintes ideias, as seguintes palavras que vêm à nossa cabeça. Flower, que quer dizer flores. Fruit, frutas. Garden, jardim. Hummingbird, beija-flor. Rain, muitas vezes chove muito na primavera, então chuva, rain. Trees, muitas árvores. And cool, nesse caso aqui relacionado à temperatura, na temperatura amena. Próximo quadro, summer. Quando se fala em summer, geralmente temos as seguintes ideias. Hot weather, a temperatura quente. Hiking,
Geralmente nessa estação do ano é o momento que as pessoas gostam muito de passear e gostam muito de fazer caminhada, então hiking, fazer caminhada. Sunset, pôr do sol. Travel, é uma época também que as pessoas viajam muito. Beach, praia. Vacation, férias. E sun, temos a presença constante do sol. Próximo, fall. Para a estação do ano que diz respeito ao outono, fall, a gente tem as seguintes palavras. Cool, que também se relaciona à temperatura amena. Wind, que quer dizer vento, né? Geralmente nessa época venta muito. Leaf, folha, o plural de leaf, leaves. Então a gente tem a presença de folhas, né? As folhas caem bastante. E aqui nós temos uma ressalva também, pessoal, presta atenção. O outono, ele também pode ser chamado de autumn em inglês, mas os americanos preferem usar a palavra fall. E por último, temos winter. As palavras relacionadas a winter. Cold, frio. Snow, neve. Blanket, cobertor. Hot chocolate, chocolate quente. Movie, filme. Popcorn, pipoca. Storm, tempestade, geralmente nessa época tem bastante tempestade. Winter clothes, roupas de inverno ou então roupas de frio. Como vocês podem perceber, o vocabulário relacionado ao tempo em inglês é bastante específico. E eu não sei se vocês perceberam, mas no slide anterior, nós utilizamos novamente uma técnica de gradação para a aquisição do vocabulário. Vocês perceberam isso? Nós agrupamos palavras através do sentido. Então, para a palavra spring, por exemplo, temos outras palavras que se relacionam com ela por meio do sentido. Conforme foi explicado no tópico anterior, é importante que vocês contextualizem essas palavras em frases ou textos. Assim, vocês vão poder ter um melhor aproveitamento delas. Essa é uma tarefinha que vocês podem fazer em casa mesmo, somente para praticar. Bom, agora vamos caminhar um pouquinho mais no nosso conteúdo, pessoal. Mas ainda vamos estar falando sobre tempo. Vamos falar agora sobre temperatura e clima. Falar sobre o tempo é um tema muito popular entre os nativos da língua inglesa e também uma ótima maneira de iniciar uma conversa. Isso ainda é ainda mais comum no Reino Unido, onde o clima é bastante instável. Já aprendemos aqui como se diz as estações do ano em inglês, agora vamos falar das condições do tempo, ou seja, clima e temperatura. Para iniciar esse tópico, vamos para uma atividade mais prática. Então a gente vai analisar um pequeno diálogo relacionado às condições do tempo. Aqui nós temos um pequeno diálogo, né, de duas pessoas, Hans and Jim. Vamos lá. Where are you from? I'm from England. What's the weather like in your country? It's really cold and it often rains. How about you? Where are you from? I'm from Brazil. What's the weather like there? It's hot during all year. Nesse diálogo, os personagens utilizaram a seguinte pergunta para falar sobre o tempo. What's the weather like? Essa frase é a mais comum quando queremos perguntar como está o clima em determinado local. Podemos utilizar também outra frase. How's the weather like? Esta frase ela vai apresentar o mesmo sentido da primeira. Vamos ver agora outros exemplos em que podemos usar essa frase. Bom, aqui nós temos algumas expressões, né, que estão relacionadas à pergunta What's the weather like? Então, quando eu pergunto para você What's the weather like outside? Como está o tempo lá fora? Você pode dizer It's hot, está quente. It's cold, está frio. It's rainy, está chovendo, está chuvoso. It's snowy, está nevando. It's sunny, está ensolarado.
It's cloudy. Está nublado. It's windy. Está ventando. It's stormy. Está com tempestade. It's foggy. Está nebuloso, com muita névoa. It's frosty. It's really cold. Nesse caso é porque está muito frio, então está frosty, congelante. It's nice. Está uma temperatura legal. It's humid. Está úmido. Ou então, it's dry. Está seco. Viu só como é fácil o vocabulário relacionado ao tempo em inglês? Se você reparar bem, em algumas dessas palavras vai perceber que elas são formadas a partir de outras palavras. A palavra sunny, por exemplo, vem da palavra sun, que é um substantivo e que quer dizer sol. O acréscimo das letras N e Y a transforma em um adjetivo, sunny, que quer dizer ensolarado. O mesmo acontece com as palavras rainy, chuvoso ou chovendo, que vem da palavra rain, chuva. Snowy, nevando, que vem da palavra snow, que quer dizer neve. O processo de formação de palavras, nesse caso, ocorre quase sempre pelo acréscimo da letra Y ou então das letras N e Y. É claro que sempre existem exceções, então é bom ficar atento a cada uma delas, ok? Bom, para finalizar esse tópico, pessoal, vamos falar agora sobre weather conditions e ver o vocabulário relacionado ao weather forecast. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre o weather forecast em português. Por exemplo, sempre que estamos assistindo a um jornal, há sempre um apresentador que mostra como está a temperatura em diferentes regiões do estado ou então do país. Ou seja, nesse caso, é a previsão do tempo. Weather forecast. Vamos estudar agora um pouquinho sobre a linguagem utilizada nesse contexto. Então, pessoal, aqui a gente tem uma conversa, né, entre o Dan e a Suzanne. O Dan é um apresentador de jornal e a Suzanne é a moça do tempo, aquela pessoa que dá as informações sobre o tempo. Vamos fazer a leitura. Dan: Hi, Suzanne. Let's take a look at our weather for the weekend. What does the weather look like across the country? Suzanne: Hot, Dan. This weekend will be hot in most of the country. Let's start by Curitiba. It will be cloudy but hot, with a low of 34 degrees and a high of 39. In São Paulo, the low will be 37 and the high will be 41. It will be really hot in São Paulo. You better take your sunscreen. Então, como vocês puderam perceber, o vocabulário apresentado nesse diálogo é basicamente o mesmo que foi mostrado nos slides anteriores. Por exemplo, aqui a gente tem a palavra hot. Temos também a palavra cloudy, que quer dizer nublado, e a palavra hot de novo. Então o vocabulário é basicamente o mesmo. Nós temos aqui algumas palavras novas, por exemplo, a palavra degrees. O que quer dizer degrees? Degrees em inglês, aliás no português, quer dizer graus. Então aqui nós temos 34 graus. Aí a sentença completa vai ficar da seguinte forma: with a low of 34 degrees. Esse low quer dizer, nesse contexto, quer dizer mínima. Então a temperatura mínima de 34 graus. And a high of 39. E a máxima, no caso high, neste contexto quer dizer máxima, de 39 graus. Aí lá no finalzinho, em seguida a gente tem o seguinte: em São Paulo, the low will be 37 and the high will be 41. Então a mínima será de 37 graus e a máxima de 41. It will be really hot in São Paulo. You better take your sunscreen. Aqui no finalzinho dessa frase, a pessoa está dando uma sugestão, né, um conselho. Como vocês podem inferir pelo contexto desse diálogo, será um fim de semana bem quente nesses lugares.
Então, quando ela diz, "You better take your sunscreen", ela sugere que as pessoas usem protetor solar, ou seja, sunscreen. Bom, pessoal, agora vamos passar para o nosso próximo tópico da aula de hoje. Vamos falar sobre presente contínuo. O que é presente contínuo no inglês? É um presente progressivo. Na verdade, quando se fala em presente contínuo, a primeira ideia que vem na nossa cabeça é de algo que esteja acontecendo no momento em que estamos falando, ou para expressar algo que está em andamento. Normalmente, alguma ação ou evento que é temporário. Porém, existem outros usos do presente contínuo, e hoje vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, vamos ao nosso primeiro uso do presente contínuo. Neste momento, por exemplo, eu estou falando com vocês. Olha só a construção dessa frase. Eu estou falando com vocês. Em inglês ficaria da seguinte forma: I am talking to you. E nesse momento eu também estou olhando para a câmera, ou seja, I am looking at the camera. Então, esse é o tempo do presente contínuo. É um tempo que fala o que está acontecendo no momento ou de um evento que está em andamento. Vamos ver alguns exemplos para ficar um pouco mais claro. Aqui nós temos duas frases que estão no presente contínuo, mas que remetem a ideias diferentes. A primeira frase diz o seguinte: What are you doing now? I'm watching TV. A pergunta feita na frase apresenta uma estrutura feita usando o presente contínuo, e a resposta também. A palavra decisiva nessa frase é a palavra now, que quer dizer agora. Então a pergunta é: o que você está fazendo agora? Eu estou vendo TV. Pelo fato da palavra now ser usado, é óbvio que se trata de uma situação que está acontecendo no momento que se fala. Agora vamos ver a próxima frase. I'm studying to be a doctor. Eu estou estudando para ser um médico. Significa que eu estou estudando para ser um médico, mas não que eu esteja necessariamente estudando nesse exato momento. Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Outro exemplo de uso do presente contínuo em inglês é usar uma frase com a estrutura no presente contínuo para se referir a algo no futuro. Espera, eu vou explicar melhor. Por exemplo, quando eu falo assim, semana que vem eu estou viajando para São Paulo. Eu posso colocar essa frase em inglês da seguinte forma: Next week I am traveling to São Paulo. Então isso é uma verdade que vai acontecer no futuro. E eu posso dizer desse jeito usando uma estrutura do presente contínuo. Uma frase no presente, porém, com uma ideia de futuro. No português, a gente usa essa mesma estrutura do presente contínuo. Então, por exemplo, para dizer uma coisa que vai ocorrer ainda no futuro, como foi o exemplo que eu acabei de dar. Semana que vem, estou viajando para São Paulo. Vamos ver agora mais alguns exemplos de uso do presente contínuo em inglês, somente para ficar um pouco mais claro. Outro exemplo de uso do presente contínuo é quando usamos para falar de algo corriqueiro, algo habitual. Neste caso, o uso de advérbios de frequência é bastante usual. Por exemplo, advérbios como always, often e usually. Então, quando eu digo Anna is always studying, não quer dizer exatamente que Anna está estudando agora. Pode ser que sim, mas a ideia é que Anna está sempre estudando, como algo rotineiro. O mesmo para a frase Pedro is usually eating at this time. Pedro usualmente está comendo neste momento. Geralmente, a ideia que se tem do presente contínuo do inglês corresponde à forma do gerúndio no português. Mas o que é gerúndio? Vamos lembrar agora. É tudo aquilo que termina em ando, endo e indo. Então, quando eu digo eu estou comendo, eu estou falando, eu estou dormindo, olha o final da frase, olha o final das palavras. Isso é o gerúndio no português. No inglês, como vocês viram, existem outros usos para o presente contínuo.
Vamos falar agora da formação do presente contínuo do inglês. Então, primeiro, nós utilizamos o sujeito, né? Depois vem o verbo to be, que deve ser usado em concordância com o sujeito. Depois, o verbo da ação principal, terminando em ing. Vamos ao quadro com alguns exemplos. Então aqui, como eu falei, nós temos o verbo to be, mais o verbo com o ing. Lembrando que o verbo to be deve estar sempre concordando com o sujeito da frase. Então aqui nós temos o seguinte. Temos as pessoas do discurso, I, you, he, she, it, we and they. Para cada uma dessas pessoas existe um verbo to be que corresponde a ele. Então, para I, eu vou sempre usar o am. I am working. Para you, eu tenho are. You are working. Para he, eu tenho is. He is working. O mesmo para she e para it. She is working. It is working. E para we and they, nós temos a forma no plural, que é are. We are working. They are working. Em geral, a chave para formar uma frase no presente contínuo é apenas acrescentar o ing ao verbo principal. Porém, como vocês sabem, sempre existem algumas exceções que vêm para complicar um pouco a nossa vida. Não é simplesmente chegar lá e acrescentar o ing para todos os verbos, porque isso não vai funcionar com todos. Então é muito importante conhecer essas exceções para a gente não se confundir. Eu vou apresentar um quadro agora para vocês com algumas regrinhas de como acrescentar o ing aos verbos. Prestem bastante atenção e, se possível, anotem no seu material. Bom, como vocês podem ver, há várias regras para o acréscimo do ing. Vamos à primeira. Verbos que terminam em ee. Neste caso, para os verbos que terminam com dois es, como agree e free, você somente vai acrescentar o ing. Então, para agree, nós vamos dizer agreeing. E free, freeing. Essa é a primeira regra. A segunda regra é um pouco diferente. Para verbos que terminam em e, apenas um e, é necessário que você retire o e e acrescente o ing. Por exemplo, a palavra lose, que quer dizer perder, vai ficar losing. Live vai se tornar living. Agora vamos a outra regra que é um pouquinho diferente dessas outras duas, porque é necessário mudar quase que toda a estrutura da palavra. Verbos que terminam em ie. É necessário que você remova toda essa construção do ie e acrescente ing. Então, por exemplo, a palavra die, que quer dizer morrer, vai se tornar dying. E lie, que quer dizer mentir, vai se tornar lying. Você apenas troca o ie por ing. Bom, essas são apenas duas regras de uso do ing no presente contínuo. Você deve estar atento para a terminologia das palavras antes de acrescentar o ing, para não se confundir no uso das regras. Vamos aprender agora mais regras de acréscimo do ing para palavras que têm a terminação CVC. O que é CVC? Consonant, vowel and consonant. Consoante, vogal e consoante. Algumas palavras do inglês que possuem uma ou duas sílabas, é necessário que a gente dobre a última letra e só aí poderemos acrescentar o ing quando ela é composta de CVC. Vamos ver alguns exemplos. Neste caso, palavras que têm apenas uma sílaba, para a gente acrescentar o ing, é necessário dobrar a última letra e acrescentar a terminação do ing. Por exemplo, a palavra run é uma palavra apenas de uma sílaba e composta de consoante, vogal e consoante. Então, para run,
a forma do presente contínuo vai ficar running. É claro que sempre há uma exceção para essas regras, né, como vocês já devem estar acostumados. Então, essa primeira regra não vai funcionar para verbos de uma sílaba compostas de consoante, vogal e consoante que terminam em W, Y e X. Para esses verbos, a regra diz que devemos somente acrescentar o ing, como é o caso de snow. Snow quer dizer nevar, a forma do presente contínuo vai ficar snowing. O mesmo acontece para a palavra fix, que quer dizer consertar, vai ficar fixing. A segunda regra é para os verbos compostos de duas sílabas e que também têm a terminação em consoante, vogal, consoante. A diferença, porém, está na entonação das sílabas, ou seja, qual é a sílaba mais forte da palavra? Quando a entonação da palavra é mais forte na segunda sílaba, ou na sílaba que contém CVC, consoante, vogal, consoante, é necessário dobrar a última consoante e acrescentar o ing, como no exemplo de begin, que quer dizer começar. A palavra begin, a sílaba tônica é a segunda, então nós dizemos begin e não begin. Aí no caso de begin, vai ficar beginning, acrescentando o ing. O mesmo acontece com a palavra forget, que quer dizer esquecer. A última sílaba é a mais forte. Neste caso, então, vai ficar forgetting. Por outro lado, quando o verbo apresenta duas sílabas e é constituído por CVC, e a primeira sílaba é a mais forte, ou seja, a primeira sílaba é a sílaba tônica, nós simplesmente adicionamos o ing. É o caso de open, que vai ficar opening, que quer dizer abrir em português. E listen, que quer dizer escutar. Neste caso, vai ficar listening. Bom, pessoal, reparem agora na pronúncia da palavra listen. Nós não pronunciamos a letra T, ok? Apesar de ela estar lá, nós não a pronunciamos. Então, a pronúncia não é listening, e sim listening. É só eliminar o T para pronunciar corretamente essa palavra. Bom, pessoal, essas regras só vão entrar na cabeça de vocês se vocês praticarem, ok? Eu falando aqui não vai adiantar muito não, se você também não fizer a sua parte. No caderno didático de vocês, lá na página 298, tem alguns exercícios que vocês podem fazer para internalizar todas essas regrinhas. Então, quando chegarem em casa, procurem fazer essas atividades, ou se tiverem alguma dúvida, peça ajuda ao seu tutor, poste sua dúvida no fórum Tira Dúvidas, ou então entre em contato comigo, ok? Pessoal, até agora vimos as regrinhas que ajudam na construção de formas do presente contínuo. A parte estrutural, a parte de regras mesmo. Vamos dar uma olhada agora em algumas frases somente para situar vocês melhor sobre a formação do presente contínuo. Vamos dar uma olhada nas frases. The waitress is washing the dishes. A garçonete está lavando a louça. They are dancing together. Eles estão dançando juntos. Tom is watching sports on TV. Tom está assistindo esportes na TV. I am eating a sandwich. Eu estou comendo um sanduíche. Como vocês viram, todas as frases mostradas estavam na sua forma afirmativa. Então, quando eu falo I am eating a sandwich, eu estou afirmando, estou fazendo uma afirmação. A construção da frase no presente contínuo, como eu já falei, deve ter um sujeito, no caso dessa frase é o I, e em seguida o verbo to be, que deve concordar com o sujeito. Nesse caso, deve ser usado o am, porque sempre que eu tiver o I, é o am que eu devo utilizar. Depois vem o verbo principal da frase, que é o eat, acrescentado do ing. Aí vai ficar eating. E depois disso tudo, você pode usar o complemento normal da frase. O verbo to be, ele sempre vai estar presente nas frases do presente contínuo. Porém, vamos ter uma diferença nas formas negativa
e interrogativa. Então vamos lá. Para negar, lembra do verbo to be? Então vou colocar o not na frente do verbo to be e o restante da frase vai ser a mesma coisa. Então quando eu digo eu não estou dançando, como é que vai ficar? I am not dancing. Tem o not depois do verbo to be. Para fazer uma frase interrogativa, vai ser do mesmo jeito. Você vai usar novamente o verbo to be e o verbo principal da frase, com ing, vai ficar quietinho lá no final da frase. E quem vai ser modificado para fazer a interrogação? O verbo to be novamente. Então, quando eu digo assim, eu estou estudando, I am studying. Se for uma pergunta, o verbo to be vai lá para o começo da frase. Am I studying? A mesma coisa com as outras pessoas do discurso. Is she eating? Are you cooking? Vamos ver outros exemplos agora para ficar um pouco mais claro. Então vamos lá. Aqui no quadro, nós temos as 3 formas do presente contínuo. A primeira, vocês já sabem, a forma afirmativa. Então sempre que eu quiser fazer uma afirmação do presente contínuo, eu sou obrigado a usar o verbo to be. Como vai ficar então? Primeiro vem o sujeito da frase, depois vem o verbo to be concordando com o sujeito. E em seguida, o verbo principal da frase seguido de ing. Como por exemplo, she is talking. Ela está falando. Na forma negativa é a mesma coisa, a diferença é que deve-se acrescentar o not, um elemento de negação após o verbo to be. She is not talking, ou she isn't talking. Ela não está falando. A forma interrogativa também vai precisar do verbo to be, como eu já falei. O que acontece é que para fazermos uma pergunta usando o verbo to be, é necessário trazer o verbo para o início da frase. Então, a frase vai ficar assim, is she talking? O verbo vem para o início e o restante da frase vai ficar do mesmo jeito, não vai ter nenhuma alteração. Muito fácil, não é mesmo? O inglês é uma língua que apresenta uma estrutura gramatical bem simples, muito mais simples do que o próprio português. O segredo é ter paciência e se dedicar que vai dar tudo certo. Agora, pessoal, vamos pegar um trecho de um texto e vamos identificar nesse texto as expressões do presente contínuo. Vamos lá. Vamos fazer uma leitura com bastante calma e a gente vai grifando as frases com o presente contínuo. Vamos lá, vamos ao texto. It's a rainy Saturday. It's raining a lot and Mary and her family are spending the afternoon at home. É uma tarde, é um sábado chuvoso, está chovendo muito e Mary e a família dela estão passando a tarde em casa. Então aqui nós temos It's raining a lot, uma expressão com ing. Her uncles are visiting them. Os tios dela o estão visitando. Então aqui nós temos novamente uma frase do presente contínuo. Reparem na forma do ing para cada verbo. Mary and her father are in the living room. Mary e o pai dela estão na sala de estar. Mary is making a draw and her father, Mr. Harris, is surfing the net. Aqui nós temos duas construções com o presente contínuo. Mary is making a draw. Mary está fazendo um desenho. And her father, Mr. Harris, is surfing the net. E o pai dela, o Sr. Harris, está navegando na internet. It's surfing the net. They are also talking. Aqui nós temos outra construção. Eles também estão falando. Mary's old brother, Peter, is in his bedroom playing computer games. Então, o irmão mais velho de Mary, Peter, está no seu quarto jogando jogos de computador.
He is a computer fanatic and he spends much time playing on the computer. Ele é fanático por computador e gasta bastante tempo jogando no computador. Aqui outra formação com ing. His little brother, Jim, is also in the living room. O irmão mais novo dela, Jim, o irmão mais novo dele, aliás, Jim, está também na sala de estar. He is playing with his dinosaurs collection. Ele está jogando com a sua coleção de dinossauros. Sometimes he teases Mary. He's a really naughty boy. Algumas vezes ele perturba Mary. Ele é um garoto muito levado. Bom, pessoal, como já falei aqui algumas vezes, para que você compreenda o sentido de algumas palavras em inglês ou de algumas expressões, é necessário que as contextualize no seu dia a dia. Sempre que aparecer uma palavra ou expressão que você não conhece, escreva num caderno ou anote em qualquer lugar e busque saber ainda qual é o significado dela. Isso faz com que você lembre que você escreveu aquela palavra e, portanto, não vai esquecer dela tão facilmente. Outro recurso muito útil na aprendizagem de inglês é o uso de filmes ou séries de TV. Tenho certeza que a maioria de vocês gosta. Eu sugiro que, ao assistir um filme, você, por exemplo, coloque o áudio e legenda em inglês. Isso faz com que você assimile uma frase ao contexto em que ela está sendo dita, além de auxiliar na pronúncia das palavras. Pode ser que nos primeiros momentos, nas primeiras vezes que você tentar fazer isso, você não vai entender muito bem. Mas fique tranquilo, isso é completamente normal. Na medida em que você for aguçando o seu vocabulário e o entendimento de algumas palavras, tudo vai ficar mais claro. Então, essa é a minha sugestão para vocês praticarem o inglês de um jeito bem agradável e eu tenho certeza que vai ajudar muito na aprendizagem da língua. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa segunda teleaula. Espero que vocês tenham aproveitado todo o conteúdo, que vocês tenham anotado suas dúvidas e perguntem aos seus tutores, ou então entrem em contato comigo. Vamos agora à nossa primeira atividade prática do curso. Essa atividade vocês deverão cumprir em 3 etapas. Dividam-se em duplas e na primeira etapa, cada dupla vai procurar na internet uma música que contenha estruturas do presente contínuo. Você vai discutir com o colega, identificar essas estruturas e tentar reconhecer o sentido de cada uma delas. Na segunda etapa, vocês irão apresentar a música aos colegas, mostrando as estruturas que vocês encontraram e explicando o sentido de cada uma delas também. Vocês podem imprimir a música para os colegas, podem também mostrar através de um slide, vocês podem utilizar a sua criatividade. Na última etapa, vocês irão praticar em duplas um diálogo que está disponível no ambiente virtual. Tentem também identificar o sentido do diálogo sem a ajuda de dicionários, ok? Pratique o diálogo mais de uma vez. A orientação detalhada dessa atividade está disponível no AVA. Caso vocês tenham dúvidas, não deixem de perguntar ao seu tutor. Lembrando que eu vou estar online também, no chat da sala, caso vocês precisem. Bom, isso é tudo por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. Aproveitem agora essa atividade. E eu também gostaria de agradecer pela atenção. Tenham todos uma ótima aula. See you guys. Bye bye.